Oi, gente! Nesse vídeo nós vamos falar das operações com limites finitos, né? Vai ser muito útil para a gente aprender essas propriedades operatórias dos limites, porque elas facilitam bastante na hora da gente fazer o cálculo do limite de uma sequência, né? Porque até o momento, né, até a nossa aula passada, nós aprendemos a calcular o limite utilizando a definição. Então, vamos começar aqui com este teorema, que nos diz o quê? Se limite de xn é igual a e limite de yn é igual a b, então limite de xn mais yn é igual a mais b. Ou seja, o limite da soma é a soma dos limites. A mesma coisa que vale para a soma, vale para a diferença, né? 2. O limite de xn vezes yn é igual a vezes b. Ou seja, o limite do produto é igual ao produto dos limites, né? Outra, limite de xn sobre yn é igual a a sobre b. Tá, considerando que nosso b é diferente de zero, é claro, né, gente? Ou seja, o limite do quociente é o quociente entre os limites, tá certo? Então, essas propriedades aqui facilitam muito na hora da gente calcular o limite de uma sequência. Vamos demonstrar aqui o item 1 desse teorema. Vocês vão ver que nas demonstrações é bastante simples, que a gente vai utilizar apenas a definição de limite, né? Então, o que nós queremos verificar aqui? Ó? Que o limite de xn mais yn é igual a mais b. Lembrando que nós já temos como hipótese, né, gente, que o limite de xn é igual a e o limite de yn é igual a b. Essas já são nossas hipóteses, tá certo? Então, nós vamos mostrar que o limite da soma é igual à soma dos limites, tá? Então, dado epsilon maior que zero, existem, né, n1 e n2 pertencentes aos naturais, tá o quê? O n maior do que n1 vai implicar, observem que eu só estou usando a definição, né, gente? Como o limite de xn é igual a a, então implica que o módulo de xn menos a é menor que epsilon. E o n maior do que o n2 vai implicar que o módulo de yn menos b, aqui de forma conveniente eu vou colocar epsilon sobre 2, porque aí aqui eu vou colocar epsilon sobre 2 também, tá? Seja n0 o maior entre n1 e n2, né? Então, se n é maior do que n0, eu já sei que ele é maior que n1 e é maior do que n2, certo? Então, n vai ser maior que n1 e n vai ser maior que n2. Logo, o n maior do que n0 vai implicar o quê, gente? Que módulo de x mais y, xn, né, mais yn menos a mais b, que é exatamente o que a gente quer mostrar, que isso é menor do que epsilon, né? Mas esse aqui vai ser igual a quem? Ao módulo, vou reescrever aqui, ó, de xn menos a mais yn menos b. Daí, nós podemos utilizar a desigualdade triangular e dizer que isso é menor ou igual que o módulo de xn menos a mais o módulo de yn menos b. Como o módulo de yn menos a é menor do que epsilon sobre 2 e o limite e o módulo de yn menos b é menor do que y sobre 2, né? Que isso vai dar quanto, gente? Epsilon. Então, a gente está dizendo exatamente o que a gente queria mostrar, ó, que o módulo de xn mais yn menos a mais b é menor do que epsilon, né? Portanto, concluímos que limite de xn mais yn é igual a mais b, certo? Ou seja, limite da soma é igual à soma dos limites. Vamos ver um exemplo. Vocês podem, no nosso livro-texto, tá? Tem as demonstrações dos outros itens, né? Então, se vocês quiserem fazer, façam lá e tirem as dúvidas, né? Se precisarem, mas todos a gente vai usar aí a definição.
Nesse primeiro exemplo, ó, nós temos o limite dessa sequência, gente. Xn é 1 sobre n mais 1 sobre 2n. Fica muito fácil se a gente utilizar, né? Eu vou calcular o limite de xn, ou seja, seria o limite de 1 sobre n mais 1 sobre 2n. E daí, como a gente já até viu na aula passada, a gente conhece esses dois limites, né? De 1 sobre n e 1 sobre 2 elevado a n. Então, eu não vou calcular o limite deles juntos. Basta eu pensar o quê? O limite dessa soma é a soma desses limites. E aí, como a gente conhece o limite dos dois, já está resolvido o nosso problema, porque o limite de 1 sobre n e o limite de 1 sobre 2 elevado a n, os dois são iguais a zero. Daí eu vou ter 0 mais 0, que é 0. Então, a gente já utilizou o teorema e eu quero que vocês observem como isso facilitou para a gente. A mesma coisa aqui, ó. Se eu quero calcular o limite dessa sequência AN, e ela é essa soma, então eu posso calcular o limite de menos 1 elevado a n mais 1 sobre n, mais o limite de n menos 1 sobre n. Daí é como se aqui fosse o xn, o limite de xn, né? Na verdade, deixa eu apagar aqui, porque ficou confuso, parece que esse limite todo é o xn, mas eu só quis dizer essa sequência, né? Xn, e aqui é yn, né? Então, a n seria xn mais yn. Então, o limite de an vai ser limite de xn mais limite de yn. Lembrando que esse limite aqui é 0 e esse limite é 1. Então, o limite de an vai ser igual a 0 mais 1, que é igual a 1. Tá? Então, nós aplicamos lá o item 1 do nosso teorema. Assim como a gente pode aplicar para o produto e para o quociente. Lembrando que o quociente a gente tem que ter a preocupação com o que, gente? Com o denominador, né? O limite do denominador, da sequência que está lá no denominador, ser diferente de zero. Teorema importantíssimo da permanência do sinal, gente. Está dizendo que se o limite da nossa sequência xn é igual a A e A é maior que zero, vai existir um n0 pertencente aos naturais, tal que n maior que n0 implica que xn é sempre maior que zero. Lembrando que xn são os termos da nossa sequência. Então, o que eu estou dizendo com isso? Resumindo, se uma sequência tem limite positivo, que é o nosso caso, o limite da sequência A, se ela tem limite positivo, a partir de um determinado n, todos os termos da sequência vão ser positivos. A mesma coisa vale para o negativo, né? Se o limite da nossa sequência é negativo, eu garanto que a partir de um determinado n, todos os termos da nossa sequência vão ser negativos, né? Qual é a demonstração desse resultado? Também vamos só utilizando a definição aqui de limite de uma sequência, a gente consegue demonstrar todos os nossos resultados, né? Então, vamos tomar um epsilon, seja um epsilon igual a A dividido por 2, que é um número maior do que zero. Por quê? Porque o A é maior do que zero, tá? Então, como nós podemos escrever o intervalo aberto de A menos epsilon a mais epsilon, fazendo epsilon igual a A sobre 2 de forma conveniente, né? Então, aqui nós temos A menos A sobre 2, que vai ser A sobre 2. E aqui nós vamos ter A mais A sobre 2, que vai dar 3A sobre 2. Correto? Então, existe, né, um N0 pertencente aos naturais, tal que n maior do que n0 vai implicar que xn pertence a esse intervalo aberto, que esse intervalo vai ser quanto? A sobre 2 e 3A sobre 2. Ou seja, o xn ele vai ser maior do que A sobre 2. Então, o que é que nós temos? Que n maior do que n0 vai implicar que xn vai ser sempre maior do que zero, né? Então, o que eu acabei de falar, a partir de um certo n, todos os termos vão ser positivos. E a mesma coisa que a gente fez positivo vale para o
negativo, né? Vamos ver um corolário, ou seja, uma consequência imediata desse nosso teorema. Olha lá. Sejam xn e yn se as sequências convergentes. Eu vou colocar assim para a gente não se confundir, né, gente? Para não pensar que são os termos da nossa sequência, mas são as sequências convergentes, tá? Se xn é menor ou igual que yn para todo n pertencente aos naturais, então, se aí eu tenho que xn é menor ou igual a yn, então o limite de xn vai ser menor ou igual ao limite de yn, tá? Então, a gente vai usar aí o nosso teorema anterior para mostrar isso. Se nós tivéssemos, se o limite de xn fosse maior do que o limite de yn, então, o que nós íamos ter aqui? Vou colocar aqui, que eu ainda estou com espaço, né? 0 menor que limite de xn menos limite de yn. Correto? Porque eu estou considerando que o limite de xn é maior do que o limite de yn, tá? Lembrando que, por hipótese, xn é menor ou igual a yn, né? Então, nós vamos usar o teorema, lá o primeiro teorema que nós vimos. Isso aqui é igual a quem, gente? A limite de xn menos yn, né? O que vai implicar, pelo teorema anterior, que xn menos yn é maior do que zero, certo? Porque o limite é maior do que zero, então xn menos yn é maior do que n para algum n suficientemente grande, né? Então, vou colocar aqui para... Aí, esse meu n saiu igual a um m, mas é para todo n suficientemente grande. A partir de um determinado n, eu sei que isso vai acontecer. Mas isso seria um absurdo. Por que, gente, que é um absurdo? Porque, nesse caso, nós teríamos xn maior do que yn. E isso é absurdo, porque, por hipótese, o que nós temos? Que xn é menor ou igual a yn. Tá certo? Então, a gente não pode considerar limite de xn maior que limite de yn, ou seja, limite de xn é menor ou igual a limite de yn, tá? Observação importante aqui, ó. Supondo que o xn, deixa eu colocar um tracinho aqui para a gente ver que é outra coisa, né? Supondo que o xn é menor que yn para todo n, nós não vamos ter que o limite de xn é menor do que limite de yn. Não vamos ter isso, tá? Como, por exemplo, se a gente pegar 0, né, sequência constante igual a 0, é menor do que 1 sobre n, correto? Mas o limite de 1 sobre n, como nós já vimos, é igual a quanto? A 0. Tá? Ou seja, o limite de xn não é menor do que o limite de yn se o xn for menor do que o yn. Esse limite, se xn é menor ou igual que yn, o limite de xn é menor ou igual ao limite de yn. Tá? Esse teorema aqui a gente usa muito, acho que vocês vão lembrar dele lá das aulas de cálculo, né? Onde vocês utilizavam para resolver aquele limite que vocês olhavam para ele e pensavam, meu Deus, qual é o resultado desse limite? E aí a gente usava esse teorema. Se o limite de xn é igual a 0 e yn é uma sequência limitada, olha lá as hipóteses, gente. O limite de xn é 0 e yn é uma sequência limitada. Então, o limite de xn vezes yn vai ser igual a 0. Então, olha o que diz aqui essa nossa tese, esse é nosso resultado. A gente vai já demonstrar, mas eu quero que vocês entendam, porque isso nos ajuda em muitas situações que mesmo que eu não estou usando que o limite do produto é o produto dos limites, tá? Eu tenho uma situação em que o limite de uma sequência eu sei. Essa sequência aqui é convergente, converge para 0. Essa sequência eu não sei se ela é convergente, né? Ela é apenas limitada, mas eu sei que ela é limitada. Isso nos ajuda, gente,
Principalmente há situações em que esse limite, a gente olha para cá e não pode nem aplicar limite do produto, é o produto dos limites, porque o limite dessa sequência não existe. E aí, nesse caso, mesmo que esse limite não exista, se essa sequência vai para zero e essa é limitada, mesmo que ela seja divergente, tá? O resultado é zero. Vamos já ver aqui. Vamos demonstrar esse resultado, né? Deixa eu colocar aqui uma demonstração. Eu acho que esse espaço vai dar, porque é pequeno, né? Ó, como a nossa sequência YN ela é limitada, né? Que nós já temos aí por hipótese. O que é que nós garantimos aí? Vamos pegar só a definição. Significa que existe um C maior do que zero, tal que o módulo de YN vai ser menor do que esse C para todo N pertencente aos naturais, certo? Dado o epsilon maior que zero, como o limite de xn é igual a zero, também por hipótese, significa o quê? Que existe um n0 pertencente aos naturais, tal que n maior do que n0 vai implicar que módulo de xn menos zero é menor do que, de forma conveniente, eu vou colocar esse epsilon sobre c, tá? Que eu já sei que aí é um número maior do que zero. E daí a gente pode concluir o quê? Que se n é maior do que n0, o módulo, n maior do que n0, implica que o módulo de xn vezes yn, que é igual ao módulo de xn vezes módulo de yn, né? Onde módulo de xn é menor, né, do que epsilon sobre c, ó, de maneira conveniente, por isso que eu peguei epsilon sobre c, não sei porque eu escrevi 2, né, gente? Aí, vezes, o módulo de yn é menor do que c, ou seja, isso daqui é igual a epsilon, o que mostra, então, que limite de xn vezes yn é igual a zero, né? Ou seja, quando a gente tem o limite de xn vezes yn, onde yn é limitada e xn converge para zero, nós podemos garantir que esse limite é zero. Vamos ver um exemplo dessa situação. Limite de 1 sobre n vezes cosseno de πn. Y, ó, se a gente vai calcular o limite, está aqui, gente. 1 sobre n, cosseno de πn. Vou chamar essa daqui de xn e essa de yn, para ficar igual ao teorema, né? De forma conveniente, a gente fica lá com as hipóteses do teorema. Porque nós sabemos que o limite de 1 sobre n, quando n vai para o infinito, vai para onde, gente? Zero. E essa daqui, ó, eu sei que é limitada, né, gente? Está no intervalo de menos 1 a 1, é o cosseno de πn. Logo, então, eu tenho uma sequência converge para zero, a outra é limitada pelo teorema anterior, e isso é zero. Né? Se a gente pode verificar aqui, ó, vou mostrar para vocês aquilo que eu estava falando, que yn, sendo cosseno de πn, a gente vê que ela é divergente, né? Por quê? Se n é par... Ai, eu estou escrevendo tão ruim. Se n é par, o que que nós temos aí para yn? Yn é 1. Se n é ímpar, yn é menos 1, né? Então, ela é divergente, ó. Duas subsequências que convergem para limites diferentes, né? A gente já aprendeu isso. Então, ela vai ser divergente, mas o limite desse produto, dessas duas sequências, vai ser convergente, vai convergir para zero, tá? Então, olha como é interessante. E esse resultado, se vocês lembrarem, a gente utilizava muito lá no cálculo 1, né? Na graduação ainda, quando a gente estava resolvendo limite, envolvendo aí as funções trigonométricas, né? Que é uma função limitada, vezes uma que converge para zero, vai para zero. Teorema importantíssimo também, que a gente usava bastante, é o teorema do confronto, ou também chamamos ele de teorema do sanduíche, né? Quais são as nossas hipóteses? Ó, xn menor ou igual que zn, que é menor ou igual que
yn para todo n pertencente aos naturais. Se o limite de xn, do xn, é igual ao limite de yn, que é igual a A, então, limite de Zn também vai ser igual a A. Então, aí, pelo que a gente está vendo, a gente entende por que o nome, né, gente, de teorema do sanduíche. E aí, vamos ver como é que funciona. Aqui, vou fazer logo uma demonstração rapidinho. Praticamente, a gente só usa a definição aqui de limite de uma sequência para concluir que se o limite de xn e o limite de yn são iguais a A, quando eles estão nessas condições aqui, nessas hipóteses que nós estamos vendo, o limite de Zn também vai ser igual a A. Então, dado y maior que zero, qualquer, né? Desde que seja maior do que zero, né, gente? A gente já sabe, existem N1 e N2 pertencentes naturais, tal que N maior do que N1 vai implicar que xn pertence ao intervalo aberto de A menos epsilon até A mais epsilon. Gente, vamos lembrar que o limite de xn é igual a A, né? E n maior do que o n2 vai implicar que yn pertence ao intervalo de A menos epsilon até A mais epsilon. Tomando o n0 como sendo o maior entre N1 e N2, o que nós vamos ter, né? Temos que N maior do que N0 vai implicar o quê? Que A menos epsilon menor do que xn, certo? Só que, por hipótese, xn é menor ou igual que Zn, que é menor ou igual a yn, que é menor do que A menos epsilon. Então, isso já implica que Zn pertence ao intervalo de A menos epsilon a mais epsilon, ou seja, o limite de Zn vai ser igual a A, né? Ou seja, Zn também quando n for maior que n0, para um determinado n0, Zn está dentro desse intervalo, logo o limite de Zn é igual a A. Tá? Vamos ver um exemplo, né, do teorema do confronto bastante conhecido, a gente costumava muito chamar de teorema do sanduíche, né? Ó, limite de seno de nx sobre n. Seno de nx está entre, eu posso garantir que seno de nx, né, a gente já sabe que é divergente, né, está no intervalo de menos 1 a 1, certo? Ou seja, o módulo do seno de nx é menor do que 1, correto? Isso para todo n pertencente aos naturais, né? Se a gente dividir aqui tudo por n, a gente vai ter o quê? Menos 1 sobre n menor ou igual que seno de nx sobre n menor que 1 sobre n. Por que eu estou fazendo isso? Só para eu chegar lá nas minhas hipóteses, né, gente? A gente sabe qual é o limite de menos 1 sobre n, quando n vai para o infinito, e o limite de 1 sobre n, quando n vai para o infinito. Esses limites são iguais a quanto? Esse daqui converge para zero e essa daqui converge para zero. Pelo teorema do sanduíche, nós vamos ter o quê? Que seno de nx sobre n também vai para zero, tá? Exatamente. A gente chegou a essa conclusão usando o quê? O teorema do sanduíche. Então, era isso que eu queria comentar com vocês nessas propriedades operatórias. Agora, vocês vão conseguir fazer a lista de exercícios sem nenhum problema, porque muitas vezes, na hora de vocês calcularem o limite, ao invés de vocês recorrerem à definição formal do limite, vocês podem usar as propriedades, o que facilita bastante na hora dos cálculos, tá? Até o